Gente, vamos falar agora da nossa entrevista especial, que é sobre queda de cabelo, que, claro, vai além da estética e atinge diretamente a autoestima de milhares de mulheres. A alopécia ou alopecia, muitas vezes silenciosa, ainda é cercada de dúvidas, medos e até preconceito. Hoje a gente vai entender melhor quando a queda de cabelo é um sinal de alerta, quais são os tratamentos e quais são os diagnósticos também. Como que se você faz um diagnóstico precoce, se isso pode fazer a diferença? A gente conversa com a doutora referência em tricologia, Elisângela Coser, e também com a Jéssica Lopes, que é Miss Cariacica. Gente, bom dia para vocês, sejam bem-vindas ao Tribuna Amanhã. Bom dia, muito obrigada. Doutora, obrigado pela presença, Jéssica também. Vamos começar, primeiro diferenciando esse nome, porque muita gente pode estar em dúvida, alopécia ou alopecia? Sim, o termo correto é alopecia. Nós pronunciamos, num contexto geral no Brasil, alopécia, Alopecia porque vem do grego, a raposa, a perda do pelo da raposa. Então é alopecia. Mas as duas formas são aceitáveis a pronúncia. Perfeito. A gente está vendo a Jéssica aqui com esse cabelo lindo, E a gente vê assim que você passou por um momento e ainda faz o tratamento ou não? Explica um pouquinho a sua história, Jéssica. Sim. Comecei há 3 meses atrás a fazer o tratamento, porém devido à correria, os trabalhos, é muita química no cabelo, secador, babyliss, e isso veio prejudicando e causou a alopecia por estresse, que é o famoso eflúvio telógeno. Então, doutora, vamos começar a diferenciar, Vamos. Quais são as diferentes alopecias? E o que é isso? Sim, existem muitas alopecias, vamos falar das principais, Temos a alopecia androgenética, que é que as pessoas mais conhecem, ela vem da sua genética, pai e mãe, e tem pelos distúrbios hormonais. Aí tem a alopecia cicatricial, por algum trauma, areata, doença autoimune, muito estresse, alopecia areata, eflúvio telógeno, que é a alopecia por estresse, tem alopecia por tração, muitos penteados, como a Jéssica falou, muita química, e temos a alopecia também por tratamentos químicos, excesso de química no cabelo. A gente está vendo uma imagem aí que chama muita atenção, doutora? Assim, Sim. Aí já, olha só, essa imagem aí. Sim. Muitas mulheres isso destrói a autoestima, Sim, Como é que essas mulheres chegam até o seu consultório? Exatamente. A área da tricologia é o cabelo. O cabelo vem da alma, Tem a história bíblica de Sansão, Aquele amor pelo cabelo. Então, quando ela chega muito abalada emocionalmente. Você tem que trabalhar todo um histórico para entender a causa e tratar a causa para que seu tratamento tenha um resultado mais rápido. No geral, um tratamento para alopecia são 3 meses, porque nós trabalhamos com as fases do cabelo, fase de queda, repouso e crescimento. Mas se a gente não tratar a base, a raiz do problema, a gente continua com ele por um período longo. No caso da Jéssica, foram 3 meses. Tem paciente que é 1 ano, tem paciente que é 2, tem paciente que vai para transplante capilar. Então, isso precisa ser analisado através da biópsia, exames laboratoriais e a análise minuciosa do histórico do paciente. Agora, Jéssica, como é que você começou a perceber a queda? Muita gente, tá no travesseiro, tomando banho. Como é que você percebeu? Tá começando alguma coisa errada? Eu fiquei desesperada. Todo lugar que eu ia ficava cabelo. Se eu sentasse como eu sentei aqui agora, mexesse um pouquinho, ficava cabelo no chão. Aí eu pensei, meu cabelo tá picotando? Não tem condições. Depois eu comecei a perceber que ele estava rompendo realmente várias vezes, caía da raiz também, deixava fio por tudo quanto é lado. Quebrava o cabelo? Quebrava literalmente. Eu faço procedimento com a doutora Elisângela, fazia outros, e num dia, numa depilação a laser, estávamos conversando e tudo mais, e ficou vários fios na maca. Nossa. Aí ela, o que é isso? Eu falei assim, então, meu cabelo tá caindo. Então, doutora, como é que deixa de ser normal? Em que momento a gente pode avaliar assim, olha, essa queda não é normal? Qual é o primeiro sinal ou sinais para as mulheres? Intensidade, porque nós temos a queda normal, dentro do padrão, que é essa renovação. Agora, quando essa intensidade sai do normal, é muito perceptível. O primeiro sinal é um rareamento. O fio começa a ficar mais fino, então você consegue ver o couro cabeludo. Na mulher, geralmente, fica uma falha bem no meio do cabelo, no homem, as entradinhas
começam a aumentar, a região da coroa também começa a ficar com rareamento muito severo. Então você percebe muito isso aí, muito fácil, esquenta também o couro cabeludo. Um detalhe é que esquenta, porque quando começa a ter as alopecias, o organismo está muito inflamado. Então você sente quente, às vezes dá aquela dor de cabeça, nossa, minha cabeça está quente, vontade de colocar a cabeça numa pia com água fria. É o excesso de inflamação, já o seu organismo te mostrando que tem algo errado. E quanto antes você procura um tratamento com um profissional da saúde e para um diagnóstico precoce, uma avaliação precoce, melhor é o resultado final. A gente mostrou no início, né, a questão da Maiara, e a gente estava pré-conversando, né? E a senhora trouxe questões fundamentais sobre a Maiara, né? Sim. Mas vamos ouvir novamente aí a Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, que publicou um vídeo mostrando, né, a questão dela, a alopecia, o que ela passou e o que ela passa e o tratamento que ela está fazendo. Pode rodar, por favor. Tempo que vem falando sobre os meus cabelos. Eu sou uma pessoa que eu uso muito lace, né? E a lace foi, pra mim, a grande salvadora da pátria, né? O que acontece, gente? Eu sempre usei amarração, usei fita, né? Eu usei todos os tipos de métodos que você imaginar pro cabelo, né? Desde os meus 14 anos que eu entendo por gente, desde a época que eu comecei a cantar, para poder ter, né, uma imagem. A gente que trabalha com imagem, a gente sempre está preocupado também. E cabelo é uma coisa que a mulher sempre se preocupa. O cabelo também fala da autoestima da mulher. E o que aconteceu com o meu cabelo, gente? Ele foi caindo, ele foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que eu usei que, né, atrapalharam o crescimento do meu cabelo. E eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. Além de tudo isso, eu tenho também alopecia androgenética, né? Então, já vem um tempo, já eu nem sei dizer quanto, mas deve ter uns 3 ou até mais, uns 4 anos, que eu vim usando a lace, né? Desde os meus 14 anos, as pessoas me conheceram como progressiva, com outros tipos de coisas, alisamento e também com alongamentos. Esse aqui é meu cabelo natural. O meu cabelo é um cabelo fino, que ele demanda um certo cuidado. Pois é, doutora, a gente está vendo aí que a Maiara usa lace, né, como ela disse, e a senhora estava pontuando o seguinte: muitas vezes a queda do cabelo tem a questão genética, mas o que as pessoas não prestam atenção, principalmente as mulheres, é sobre essa tração. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessas outras causas, né? A tração do cabelo, o produto químico. Sim, sim. Só retornando um pouquinho para a gente chegar nessa alopecia por tração. Analisando o vídeo dela, eu vi diversas alopecias ali. Eu vejo que só se fala na alopecia androgenética, porque o histórico dela começou com 14 anos, ela sempre teve o cabelo com certo rareamento. Eu tenho alopecia androgenética, meu cabelo é cabelo de criança, ele é fininho, ele é delicado. E quem tem alopecia androgenética, no vídeo ela cita, né, vários procedimentos, mega e entre outros. Isso destruiu o cabelo dela, ela mesma fala. Por quê? Aí entra a alopecia por tração. Você imagina eu com essa genética de cabelo de criança. Se eu jogo um peso aqui, vamos jogar uma certa quantidade de cabelo para eu ficar com cabelão, afinal eu sou referência em tricologia, então eu preciso daquele cabelo. O que vai acontecer com a raiz do meu cabelo, que é o folículo, que produz essa queratina, né, que nós chamamos de cabelo? Ela não vai aguentar, ela vai quebrar, ela vai reduzir, ela vai atrofiar, e aí nós vamos ter outro tipo de alopecia, que é o quê? Alopecia por tração, que aí é o caso dela, ela mesmo cita o histórico, né? E aí a gente continua. Uma vida mais agitada, a questão de muito trabalho, como é o caso da Jéssica, o caso dela e de todas as mulheres, mesmo que não estejam aí em evidência. A vida da mulher ela é muito estressante, são muitos afazeres. Entra o quê? O eflúvio telógeno, que é a alopecia em mulheres por estresse. Não que os homens não tenham, mas é mais comum na mulher. Eu observei também uma foto dela, pesquisando lá no Google, o histórico, né? Que ela tem uma foto que tem tipo um ovo no cabelo, uma parte totalmente sem cabelo, nada. Ali já é muito característica de alopecia areata,
que é um outro tipo de alopecia também, que tem tratamento, precisa de um gerenciamento. Então, assim, eu noto que são vários. Lógico que para fechar isso aí é necessário sentar, fazer uma biópsia, exames laboratoriais. Nós hoje estamos aqui conversando num contexto, né, de internet mesmo, de informações que está na mídia. Mas ali tem no mínimo 4 tipos de alopécias diferentes. E existem sim tratamentos para isso. E ela está muito melhor. Agora, sem o Mega, na minha opinião, está muito melhor. O cabelo natural, a gente se aceitar como a gente é, não tem preço, tem um valor. Vamos falar agora dos tratamentos? Vamos. Né? Como é que, diagnosticando o tipo, que tipo de tratamento? É remédio? É loção? Como é que é isso? As primeiras opções são sempre isso. Após a biópsia ou o exame que é feito em consultório, que chama tricoscopia, fechou a necessidade ali do paciente, o primeiro passo é a rotina skincare. É justamente os não invasivos. O nutracêutico, a concentração por peso, idade, sexo e tudo mais. Os tônicos que você vai aplicar no couro cabeludo. O nosso couro cabeludo, ele tem uma absorção muito eficaz. Nem tudo pode ser só via oral. Por quê? Quando você ingere, vai para o estômago, nós temos ali o suco gástrico que absorve uma parte. E eu falo assim, o nosso organismo, ele é muito inteligente. As nossas células são comunicativas, que é o que nós chamamos de comunicação intercelular. Então, ela absorve parte daquela vitamina para o seu organismo. Um exemplo, o George daqui uma semana vai pegar um resfriado. Uma célula fala, aí a outra fala assim, ele pode evoluir para uma pneumonia. Aí vem a outra célula e fala assim, não, mas essa vitamina é para o cabelo. Aí vem a quarta célula e fala assim, mas ele pode ficar careca que ele não vai morrer, com pneumonia ele vai morrer. Então, por isso que a gente faz o casamento, tudo é pensado. Porque é legal que as células são inteligentes, o corpo humano é inteligente, Deus nos fez na máxima perfeição, né? E aí o que acontece? Absorve, melhora todo o seu organismo, toda a inflamação. E muito pouco vai para o folículo capilar. E o tônico já é o contrário. Ele vem do couro cabeludo para a raiz, que é o folículo. Olha que legal. Muito bom. E o shampoo é importante porque ele faz uma higienização eficaz para esse tônico absorver. Então, o princípio ativo certo faz toda a diferença. A partir daí, nós temos também o procedimento em consultório, que aí nós temos os laser, que foi o caso da Jéssica. Nós temos as aplicações, que aí nós vamos definir qual o método, né? Se é agulha, se é dermapen, se é dermaroller, como vai ser essas aplicações, tudo isso monitorado com o exame que se chama tricoscopia. Tricoscopia é similar a um exame de ultrassom. Pensa numa mãe que está grávida para ver o bebê, a mesma coisa. A gente vê o bebê através da televisão, né, esse exame, e você vê como é que está a evolução do seu folículo, do seu cabelo. E aí, o restante é o tempo, qualidade de vida, alimentação. Qual é o tempo? Tem que ter pressa? É rápido? Não pode Como é ter que é? pressa. Eu falo que o mínimo são 3 meses. O mínimo, respeitando as fases, a anágena, catágena e telógena. O que é isso? Fase do crescimento, repouso e queda do cabelo. Então, nós vamos trabalhar essas fases. Nós não mudamos a anatomia e fisiologia. Nós pegamos a fase de queda e conciliamos para cair menos com o tratamento. Pegamos a fase do repouso do cabelo e reduzimos esse tempo. Pegamos a fase do crescimento e fazemos o quê? Estimulamos. Então, na verdade, a gente não faz nenhum milagre. O que a gente faz é ciência. Pegar a sua anatomia e fazê-la trabalhar para você. Muito bom. Jéssica, como é que você se vê hoje? Né? Você está em tratamento ainda, né? Qual é a diferença que você percebe, principalmente na sua autoestima? Cara, o cabelo, ele molda o nosso rosto. Mulheres vaidosas, obviamente, começou a cair o cabelo e já fica louca. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada. Se a doutora Elisângela não tivesse notado, porque até então eu vi que estava caindo, mas no meu ver, eu pensei, eu preciso só de ir no salão e fazer um tratamento. Porém, não, era algo que precisava de um cuidado a mais. Não era só eu ir no salão que ia resolver. E se ela não tivesse me falado isso, eu ia pro salão e ia continuar ficando careca. Nossa, ia perder mais ainda, né, Ia perder doutora? mais cabelo. Isso aí que a Jéssica falou é muito importante. Eu considero muito, eu sou do ramo da estética humanizada e regenerativa, né? Eu considero muito a terapia não invasiva no salão, o ozônio, as argilas, uma hidratação bem feita de suma importância, é um complemento, que é para quê? Para o comprimento, para o cabelo, para o externo. Agora, internamente, o folículo é a raiz. Vamos pensar numa árvore. Tem a raiz, tem o caule, né? Tem as folhas, os frutos. Então, a gente precisa tratar a base, que é a raiz. Eu falo, a gente começa com a fotobiomodulação e entra para as aplicações. O que é isso? Fotobiomodulação seria a água que você coloca numa planta, por exemplo.
E a aplicação seria o quê? O adubo que você coloca para essa planta desenvolver melhor. Eu faço essa comparação com a rotina simples do dia a dia, porque aí fica mais fácil você entender. Agora, doutora, rapidamente, uma mensagem para as mulheres, né, principalmente para as mulheres que estão vendo o cabelo cair e falam, meu Deus, estão entrando em desespero, né? Uma mensagem para elas, o que elas podem fazer a partir de agora? Não siga dicas de internet, a menos que seja um profissional muito qualificado, com registro ativo, com uma experiência no mercado. Procurar realmente um profissional para fazer um check-up. É muito importante o nosso check-up anual, principalmente nós mulheres que temos alterações hormonais também. Cuidado com procedimentos que têm o efeito rebote, que é a queda de cabelo. E aí vai cuidando que vai com certeza dar tudo certo. Ok, obrigado, doutora. Quer deixar o seu arroba, por favor? Por favor. @doutora Elisângela Coser, com 2 Es. Obrigado, Jéssica, o seu? O meu, @jessica.lopes. Gente, muito obrigado pela presença, né? Com certeza aí ajudaram muitas pessoas que estão passando por essa situação e com certeza vão dar a volta por cima. Obrigado, bom dia para vocês.